Olá, ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Direito em Família. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquele trabalho invisível da mulher que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é reconhecido pela sociedade. Todo aquele trabalho de cuidado, de atenção que nós, mulheres, exercemos em relação às pessoas ao nosso redor, que não é reconhecido pela sociedade. E nessa missão eu contarei com a participação da doutora Karen Freire. A doutora Karen, ela é advogada, doutoranda, mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Processual Civil e está finalizando uma especialização em Direito das Famílias. A doutora Karen é autora de um livro chamado Mulheres na Advocacia, Home Office e Trabalho de Cuidado durante a pandemia da Covid-19. Karen, muito obrigada pela sua participação hoje. Tenho certeza que será um encontro incrível. E nessa missão de hoje, o nosso objetivo será levar ao conhecimento das mulheres, levar ao conhecimento da sociedade de modo geral, esse trabalho de cuidado que nós mulheres temos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A Thay é uma parceira, né, de combate diário na advocacia com relação ao direito das mulheres. Estamos juntas, né, na nossa pós-graduação em Direito das Famílias e é um prazer poder estarmos aqui juntas hoje, né, falando desse tema que nos é tão caro, não só na advocacia, mas também na nossa vida, por sermos mulheres, por sermos mulheres atuantes nessa advocacia combativa, mas eu acho que hoje o bate-papo a gente tem muito a agregar, sobretudo não só com as nossas colegas ouvintes, advogadas, mas também com as nossas ouvintes, sejam as mães solos, as mães divorciandas ou quaisquer outras mulheres que estejam aí prontas para poderem aprender um pouquinho mais sobre esse trabalho invisível que, como eu disse, né, nos é tão caro. Exatamente. Bom, e para começar a esclarecer, a levar um pouco mais de luz para essas mulheres, é importante que fique claro o que é o trabalho de cuidado. Hoje, dentro da sociedade, como esse trabalho de cuidado ele é observado? Bom, o trabalho de cuidado ele já vem sendo reconhecido, por assim dizer, a duras penas, mas já há alguns anos, em especial desde a pandemia, digamos assim, que foi dado luz a ele, principalmente porque foi o período em que nós nos vimos ali em nossas casas e que as pessoas passaram a reconhecer, então, esse trabalho invisível. Mas o que seria esse trabalho? Então, esse trabalho de cuidado é tudo aquilo que nós precisamos fazer dentro das nossas casas para que o trabalho que a gente faz fora dela, ele possa acontecer. Então, seria lavar, passar, cozinhar, organizar a casa, então, para aquelas que são mães e que têm filhos, né? Organizar as crianças, lavar os uniformes, fazer as comidas, deixar tudo pronto, então, toda a rotina da casa, para que tudo funcione, pensar em tudo, planejar tudo, fazer com que tudo possa acontecer, para que as pessoas possam sair das suas casas da melhor e mais ágil maneira possível, né? Para que as crianças estejam limpas, né, e como a gente brinca nos trinques, para estarem seja nas escolas, sejam nos seus trabalhos. Então, todos os trabalhos, sejam eles quais forem necessários, né, para que nós possamos estar na rua, tudo isso a gente chama de trabalho de cuidado. E com os homens também, né? Sim, sobretudo com os homens, né? Então, já há alguns anos nós somos permitidas, e quando eu digo permitidas, é permitidas mesmo, né? Nós, advogadas, sabemos muito bem que com o passar dos anos nós tivemos algumas leis que permitiram que nós pudéssemos ter alguns direitos, né? Então, inclusive isso foi objeto de algumas pesquisas minhas lá há alguns anos atrás, na minha graduação, em que eu fiz uma análise que as lutas feministas nos permitiram
galgar direitos. Então, antes, nossos direitos civis eram interligados aos direitos dos nossos pais ou dos nossos maridos. Com o passar dos anos, nós podemos ter os nossos direitos civis por conta própria, por assim dizer. E aí, com isso, consequentemente, podemos também trabalhar. Claro, né, devemos aqui também fazer as devidas exceções, que não só isso fazendo, né, as exceções que eu quero dizer com relação a todas as mulheres, né? A gente sabe que muitas mulheres pretas, mulheres periféricas, muitas estiveram já trabalhando, ainda que não permitidas, né, pelos seus maridos, mas que era necessário ali para a contribuição familiar. Mas, falando sobre isso, o que eu quero dizer é que quando dá permissão para que nós pudéssemos trabalhar, esses trabalhos foram cumulados. Ainda que pudéssemos trabalhar, passamos a ser as únicas responsáveis por esses trabalhos. Então, a partir do momento que tanto nós quanto nossos companheiros ou maridos, né, passaram a estarmos todos juntos, né, no ambiente público, enquanto as nossas casas são os ambientes privados, entretanto, somente nós somos as responsáveis por esse trabalho de cuidado. E aí o complicado disso tudo é que é um trabalho muito árduo. E aí é complicado porque, inclusive, um pouquinho antes da pandemia, que acabou estourando ali no iniciozinho de 2020, pesquisas demonstraram que os valores são altíssimos que seriam pagos, caso fossem pagos, né, para essas tarefas que são invisíveis e, além de invisíveis, elas não são remuneradas. Então, imaginem só se fossem pagas todas as mulheres, né, recebessem por lavar, passar, cuidar, acompanhar o filho ali na lição de casa. Então, é o que a gente chama, né, não só as salvas exceções das mães solos, mas todas aquelas mulheres que são acompanhadas pelos seus maridos ou companheiros, em tese, elas teriam pessoas para dividir essas tarefas de casa que, considerando que são crianças, né, seriam os responsáveis por acompanhar toda a família. Então, infelizmente, a gente sabe que grande parte das famílias isso não acontece. Exatamente. E todo esse trabalho de cuidado que a mulher exerce pode ser equiparado a amor? Isso é amar? Você faz determinada coisa porque você ama a sua família, porque você ama o seu marido, o seu filho? É bem, bem complicado, né? Esse é um dos grandes embates que a gente vem tendo não só no judiciário enquanto advogadas, mas também enquanto acadêmicas, que é o meu segundo trabalho, né? Enquanto pesquisadora. Nós, enquanto mulheres, somos socializadas a acreditar que nós fazemos isso por amor, que as nossas mães, que as nossas avós, que as nossas tias abdicam de suas vidas, dos seus trabalhos, dos seus desejos enquanto mulheres em razão do amor. Porém, a gente sabe que esse não é o certo, que esse não é o devido, e essas não deveriam ser as escolhas, né? Tem uma autora que eu gosto bastante dela, que é uma autora italiana, que ela diz assim: enquanto vocês acham, né, que isso é o amor, a gente fala que é um trabalho não remunerado. E, na verdade, é exatamente isso, né? Não é sobre amor. Isso é um trabalho não remunerado. Enquanto a gente continuar acreditando que isso é sobre amor, o que, infelizmente, né, eu tenho que dizer, não é sobre amor, a gente vai continuar, não vítima, mas ali, né, toda... vamos continuar, né, aceitando esse tipo de situação. E é muito complicado, porque enquanto nós formos as únicas responsáveis por essas tarefas, elas acabam nos sobrecarregando de forma muito forte, né? Quando eu falo sobre essa questão da socialização, né, que é uma forma em que não é exatamente assim que funciona, seja biologicamente, não tem nada que cientificamente demonstre assim, mas de acordo com a evolução da sociedade, a gente é condicionado a pensar que é assim que funciona.
tem uma psicóloga, que é a Valesca Zanello, que eu gosto muito dela, e ela tem um entendimento que ela chama de dispositivo amoroso. E dispositivo materno também. E o que ela entende pelo dispositivo materno? Esse dispositivo materno da Valesca é muito parecido com esse entendimento lá daquela pensadora italiana que eu falei agora há pouco. O que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Que é essa ideia que a gente teria de que, supostamente, né, nós teríamos que ter o amor pelos filhos e abdicar de tudo isso para que possamos, né, sermos mães válidas, mães guerreiras. E, na verdade, não é nada disso. É claro que, enquanto mães e responsáveis, né, sobretudo por crianças, somos, então, as responsáveis, mas não somos as únicas. Somos juntamente com os pais dessas crianças. E caso não estejamos mais com eles, isso não faz com que continuemos as únicas. Essas pessoas continuam, então, responsáveis, à medida de suas responsabilidades, pelos seus filhos. Então, não fiquemos orgulhosas por sermos as mães guerreiras, por abrirmos mãos, né, dos nossos desejos, das nossas formas de querer os nossos sonhos, né? Isso já faz algum tempo que a gente vem fortemente lutando para que isso não seja mais necessário, para que a gente possa continuar desejando ser quem a gente quiser ser, e continuar, sim, desejando amar e cuidar plenamente da vida dos nossos filhos, das nossas crianças, mas sem abdicar, ser as mulheres que desejamos ser, né? Exatamente. Eu costumo dizer que para a mãe, principalmente para a mãe solo, a sociedade deposita uma cobrança incontrolável. Já o pai, esse ser que decide terminar o relacionamento e também termina o relacionamento com o filho, a sociedade não cobra da mesma forma. Então, para a mulher, para a mãe, tem toda essa questão, porque se você não fizer assim, você não é uma boa mãe, porque se você não fizer assim, você não é uma boa esposa. E quando você vai olhar, todos esses julgamentos estão ligados a serviços, a prestação, literalmente prestação de serviço para aquele determinado homem. Porque fulano fez tal coisa porque você não soube cuidar da casa, porque você não soube cuidar dele. É sempre colocando a mulher nessa situação realmente de subserviência, né? E vejam, a gente não está falando sobre uma competição, né? De modo algum. Não se trata de uma competição, não se trata de queremos ser mais fortes, nada disso. Mas única e exclusivamente sobre uma divisão igualitária, para que possamos também ter o nosso tempo de lazer, para que também possamos ter o nosso tempo de individualidade, assim como a gente sabe que os pais também podem, né? Isso não faz com que nós estejamos ali anuladas enquanto mulheres. Da mesma forma que a gente também não deseja o mesmo para os pais. A única questão é que a gente não deseja que eles tenham um pouco mais de tempo disponível. Que isso, inclusive, é algo que está diretamente interligado quando a gente trata sobre as questões relacionadas, né, do trabalho de cuidado, que é o que a gente chama de pobreza de tempo. E que é algo muito curioso, né? E isso está diretamente interligado com a questão do mercado de trabalho. É muito difícil até hoje, em pleno 2024, a gente sabe que sim, infelizmente, né, existem mulheres que são questionadas na ocasião de suas entrevistas de emprego sobre: você tem filhos? Quem cuida dos seus filhos? Ao passo que essa pergunta não é direcionada aos homens. Sabemos o quão problemática essas perguntas são, sabemos o quão essas perguntas devam ser rechaçadas. Entretanto,
sobretudo, né, em se tratando de mãe solo, como, né, a gente vem conversando sobre isso desde o início da nossa conversa, a gente acaba se sujeitando ali em razão de algumas necessidades. Então, essas perguntas não são direcionadas aos homens. Então, nunca se pergunta para um homem quem que está cuidando do seu filho ou da sua filha na ocasião do seu tempo disponibilizado ao seu trabalho. Então, a gente se questiona sobre isso justamente porque é usual que os cuidados das crianças sejam destinados às mulheres, sejam as mães ou sejam aos cuidados terceirizados, né? Então, há uma vizinha, há uma tia, a avó, então sempre há uma mulher, de modo geral, né? Exatamente. E dentro de toda essa dinâmica, com certeza, a mulher sofre danos. Sim. Principalmente danos emocionais, porque realmente é difícil. Hoje, a questão de atividade física, a questão de lazer, a questão de você ter um tempo para você, ela faz muita diferença na vida não só da mulher, mas do ser humano de modo geral. Você consegue observar na prática, no seu campo de pesquisa, esses danos emocionais a essas mulheres? Sim, totalmente. E é muito complicado isso, novamente, está diretamente relacionado com a questão da pobreza de tempo, né? Quando a gente está falando, não só com a pobreza de tempo, mas também com a questão das classes, de um modo geral, né? De classe e de raça, sobretudo. Isso não diretamente com a questão não só da minha atuação profissional, mas, sobretudo, com relação ao meu campo de pesquisa. Quando a gente fala, né, de uma mãe com menos condições, de uma mãe solo, de uma mãe que está muito mais afastada ali do centro da cidade, eu exigi que ela atravesse, através do transporte público, né, um trajeto muito maior para que ela possa se direcionar ao seu local de trabalho, para que ela possa, antes de mais nada, né, deixar o seu filho na escola, solicitar e terceirizar para que uma outra pessoa, que usualmente é uma mulher, né, que termine de fazer o trabalho de cuidado ali do filho, uma vez que não vai dar tempo dela chegar, né, do trabalho para poder buscá-lo, enfim. Toda essa logística requer tempo. E para que ela possa fazer isso, cumulado com chegar em casa, fazer comida, se cuidar e fazer um exercício e despender disso tempo e dinheiro, é um trabalho hercúleo, né? E usualmente impossível da gente exigir que isso aconteça. Então, é óbvio que nós sabemos, né, que hoje em dia a questão da saúde mental está diretamente ligada com o exercício físico, mas quando a gente fala, né, sobre essas questões relacionadas à classe, raça, e sobretudo as questões também relacionadas a gênero de modo geral, é muito difícil a gente desassociar, porque é um trabalho assim humanamente impossível a gente fazer esse tipo de exigência. Então, nas pesquisas, em especial, quando a gente vem fazendo questionamentos e brigando, né, na melhor forma de dizer da palavra, com relação à implementação de políticas públicas mais adequadas e sempre interligando a mãe, porque não tem como a gente falar sobre crianças, colocando as crianças em primeiro plano e deixar de lado as mães, porque, no meu entender, essas questões estão diretamente interligadas. A gente fala sobre uma escola de uma melhor qualidade, uma escola pública de uma melhor qualidade, de uma escola num horário integral, de creches em horário integral, porque se uma mãe demanda disso, não tem como exigir que ela esteja, né, num horário integral, no horário comercial de trabalho, sem que ela possa contar também com o Estado. Até mesmo porque isso é uma obrigatoriedade constitucional, sobretudo, né, do Estado, em assegurar esse tipo de qualidade e de zelo, né, para com as crianças e também para com as mães, consequentemente.
Exatamente. E além dessa questão da mulher já enfrentar a dificuldade logo ali no início, como você mesmo mencionou, o entrevistador ele já procura entender se essa mulher tem filhos, quem fica, quem não fica. Também tem a questão do mercado de trabalho de forma mais geral. Acredito que uma mulher sem filhos não consegue ter as mesmas oportunidades que uma mulher com filhos. Então, eu queria entender um pouco de você como o mercado de trabalho recebe essas mães. Porque realmente é difícil você conseguir adaptar toda essa rotina de trabalho com filhos. Também tem o tempo, porque nós sabemos que hoje as coisas evoluem muito rápido, então nós temos que estar a todo momento nos atualizando, temos que estar a todo momento indo atrás de novas informações. Sim. E quanto mais tempo você fica parado, você deixa de fazer isso, mais prejudicado você fica. Sim. É muito curioso, sabe, Thay? Eu venho pesquisando já há algum tempo essa questão do maternário de mulheres de um modo geral, mas em especial, não só na minha pesquisa, que se deu ao longo de 2020 e 2022, mas esse ano também. A minha pesquisa acabou sendo mais direcionada para as mulheres advogadas. E, obviamente, né, a gente, enquanto advogada, não atende somente mulheres advogadas, mas sim a gama mais diversa de mulheres, de modo geral, não só mulheres também, mas em especial mulheres. E é muito curioso quando a gente trata sobre isso, de mulheres que sejam mães, porque as situações são as mesmas, independente de nós estarmos mencionando sobre mulheres de uma alta condição financeira, que sejam mulheres advogadas de grandes escritórios, por exemplo, mas que não sejam donas desses escritórios, ou de mulheres mães solos, né, sei lá, de repente que trabalhem como trabalhadoras da limpeza de uma empresa terceirizada, por exemplo. Em sendo elas mães, elas enfrentarão dificuldades muito similares. Claro, né, salvaguardado as devidas exceções, mas essas dificuldades serão muito similares. E isso é humanamente impossível fazer com que a gente esteja nos mesmos patamares de igualdade do que os homens, ainda que esses homens também sejam pais, ainda que esses homens também exerçam a parentalidade de modo geral, né? Então, a gente verifica uma série de dificuldades, né? Como, por exemplo, e isso eu posso exemplificar, né, através das questões relacionadas com as pesquisas especificamente, né? Não através dos números, né, por eles não estarem aqui de pronto, mas pelas entrevistas que eu realizei, né? Então, bom, aqui você tem uma maior liberdade, você não tem horário para entrar, sair, contanto que a doutora cumpra as suas tarefas. Você está vendo aquela doutora ali que está saindo 5 da tarde para buscar os filhos? E aí faz a cara feia, e aí vira o pescoço. Imagina uma trabalhadora de uma empresa terceirizada que seja mãe solo, numa outra cidade, num lugar o qual ela não tem qualquer rede de apoio, seja uma vizinha, uma mãe, uma prima, uma colega, para solicitar que possam vir a buscar os seus filhos na creche, na escola, e ela vai precisar sair. Então, assim, é impossível a gente colocar, né, uma equidade entre homens e mulheres, uma vez que essas obrigações sejam única e exclusivamente impostas às mulheres. E isso é algo que eu venho discutindo já há muito tempo, né? Essas ideias não são minhas, né? Vamos dar as devidas referências. É uma pesquisadora dos Estados Unidos, uma cientista social dos anos 80, e o foco, a Susan Okin, né? O foco, dentre diversas questões que ela acredita, ela busca a seguinte colocação: enquanto não houver a divisão igualitária das tarefas domésticas dentro das próprias casas,
não vai haver, ela brinca, né? Ela coloca que não vai haver revolução, não vai haver equidade do trabalho formal, né, nos espaços de poder, no espaço público, enquanto a gente estiver tratando do espaço privado, né, sendo os nossos lares. Então, é muito complicado. Enquanto essa divisão igualitária dessas tarefas domésticas, né, as quais a gente está chamando aqui de trabalho de cuidado, não começar dentro das nossas casas, vai ser muito difícil que essa equidade aconteça para o lado de fora, né? Sejam para os mais altos cargos nas grandes empresas, ainda que estejamos a falar sobre ESG, todos os mais belos nomes, né, que proporcionem equidade e diversidade dentro das mais diversas empresas, ou até mesmo dos grandes escritórios, como a gente tem visto nas mais diversas pesquisas, como a minha, como a da minha professora orientadora, que precedeu a minha, enfim, as mais diversas. O ponto que eu vejo aqui é a necessidade de realmente dentro das nossas casas, na criação dos nossos filhos, já ir colocando, demonstrando que as coisas não são assim. Aquela famosa frase, porque isso é coisa de menina, porque isso é coisa de mulher, aí você vai olhar, lavar a louça, arrumar a cama. Não, porque deixa que a sua irmã estica o lençol da cama. E você sempre tira a responsabilidade do homem, e isso acontece desde muito pequeno. Infelizmente, é aquela questão que você já mencionou. A sociedade entende que esse é o normal. E aí, falando um pouco, voltando na questão do amor. Será que o amor não é você olhar para sua esposa, você olhar para ela e falar, poxa, deixa eu dividir com ela? Será que o amor não tem que partir muito mais daquela pessoa que está recebendo esse serviço do que a pessoa que está dando? Porque a partir do momento que você consegue olhar e, de fato, ter amor, ter respeito, ter consideração, você vai passar a fazer essa divisão. E não precisa ficar pesado para ninguém. Eu vou cuidar da criança na parte da manhã. Vá fazer uma esteira, uma academia, fazer alguma coisa. Então, são essas pequenas atitudes que eu acredito que façam a diferença. Vão fazer a diferença. E também outra parte que você mencionou é também a mulher querer deixar de ser essa mulher guerreira. Achar que para ser uma ótima mãe, para ser uma ótima esposa, ela tem que dar conta de tudo. Sim, eu acho que você tocou em 2 pontos assim muito delicados e que eles esbarram novamente com essa questão da socialização, né? E que não só com a questão da socialização e com um terceiro ponto, que é algo que eu também discuto bastante, que é o abençoado ponto da culpa materna. Não há nada que façamos que não esteja relacionado com a culpa materna. Isso é muito complexo, né? O primeiro ponto que você abordou agora, com relação a essa questão, né, da divisão, eu digo isso desde quando o bebê nasce. A exceção ali da amamentação, né, que é algo que esteja intrínseco com o corpo da mulher e que é algo que, de fato, né, demande totalmente e exclusivamente da mulher, mas existem várias outras coisas que o companheiro, né, óbvio, em se tratando de relações heteronormativas, que pode fazer. Então, olha, tem uma água, o travesseiro está confortável, a temperatura está boa, quer que ligue o ar-condicionado ou, de repente, o ventilador, está muito quente, está muito frio, não sei, tem diversas coisas que podem ser feitas e que também não fiquem com a demanda, né, de o que eu faço, que é outra coisa que a gente também chama de carga mental, que é óbvio que você, enquanto um adulto funcional, pode fazer sem que seja mandado, e que isso você pode fazer através da observação, enquanto um adulto responsável, que assim como eu, também reside aqui, você pode, pela observação, eu acho que esse lixo já tá cheio, né? Deixa eu tirar aqui. Eu acho que o papel higiênico já acabou. Deixa eu colocar na listinha.
sabe, sei lá, hoje em dia a gente pode pedir para a Alexa colocar na lista de coisas que estão faltando. Então, tem tantos recursos hoje que possam auxiliar a vida do casal e da família para otimizar todo esse trabalho de cuidado que faz parte intrínseca da família de modo geral, mas que contam, obviamente, né, com a colaboração de adultos funcionais, Exatamente. Sejam eles homens ou mulheres. Mas, por outro lado, é importante também que a gente se recorde dessa questão da culpa materna, né? Quando a gente está predisposta a isso, com a questão do amor em especial, a gente precisa se recordar que essas tarefas, elas não são nossas, mas elas estão conosco e que elas precisam ser delegadas. É a mesma coisa, né, que dentro ali da psicologia a gente tem diversos perfis maternos e dentre eles a gente, né, os perfis costumam brincar do perfil helicóptero, né, a mãe que fica ali sobrevoando a todo instante para saber se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa. A gente vai errar e a gente tem que aceitar isso. Assim como o pai da criança também vai errar. Então, a gente precisa abrir mão de sermos perfeitos. Sejamos nós, enquanto mães, não querendo ser guerreira, não querendo ser perfeita e não querendo estar sobrevoando os nossos filhos o tempo todo. Assim como os pais. Então, claro, né, salvaguardado ali a segurança das crianças, que elas estejam dentro da normalidade, da segurança necessária, mas consentindo que, hoje ela veio com a camiseta assim, um pouquinho capenga, não está tão bem lavada quanto de repente eu lavaria, mas vai acontecer, né? Infelizmente as pessoas às vezes não vão fazer o trabalho tão bem feito quanto nós faríamos, mas a gente precisa ceder às vezes para que esse trabalho possa começar a passar a ser dividido. Então, uma das formas também, né, que de repente permita para que esse trabalho possa vir a ser dividido é permitir, porque é também uma forma ali do patriarcado fisgar a gente, fazer com que esse excesso de perfeccionismo, de mãe guerreira, de culpa materna não nos permita delegar, para fazer com que a gente continue sobrecarregadas e continue não delegando, né? Ou seja, essa mudança também precisa partir da mulher. Demais, demais. Cá, eu queria que você mencionasse um pouco da sua pesquisa, um pouco do seu livro, focando mais nessa questão da mulher advogada, porque como você trouxe anteriormente, não depende de classe social, não depende de orientação técnica, de formação. Realmente faz parte da vida de toda mulher. Então, eu queria que você nos contasse um pouco como foi fazer essa pesquisa, como foi encontrar mulheres que passam por essas situações. Sim, olha, foi bastante complicado, né? Sobretudo por estarmos ali no meio do olho do furacão, como eu costumo brincar. Bem, a minha pesquisa, ela precedeu na verdade, teve uma pesquisa que a precedeu, né? Que foi a pesquisa da Patrícia Bertolin, que é a minha orientadora, que foi minha orientadora de mestrado e continua agora minha orientadora no doutorado também. E lá em 2015 e 2016, ela fez uma pesquisa junto à Fundação Carlos Chagas, em que ela pesquisou os 10 maiores escritórios do Brasil, ocasionalmente todos situados em São Paulo, para analisar qual seria o teto de vidro desses escritórios. O que seria, de forma muito resumida, esse teto de vidro? Seria um teto invisível que a gente não vê e que dificulta com que as mulheres ascendam nesses escritórios. Naquela ocasião, ela percebeu que, dentre vários resultados, o que dificultaria que essas mulheres ascendessem nos escritórios seria a maternidade e o home office. Isso lá naquela época, né? Uma das justificativas do home office seria
já aquela coisa, né? A nossa empresa é muito bacana. A gente permite que pelo menos uma vez por semana os nossos funcionários, entre aspas, com muitas aspas, né? Porque dentro da advocacia a gente tem diversas outras formas de funcionamento em razão do nosso estatuto e etc. Mas a gente permite que vocês façam home office. Entretanto, se procurado você for e a gente verificar que você não está aqui, vai pegar meio mal. Então, esse foi um dos resultados dela. E aí, lá em 2020, quando eu iniciei a minha pesquisa, eu peguei esses 2 resultados da professora Patrícia e os transpus para a nossa realidade à época e fui focar na questão do home office e da maternidade. Porque qual que era a questão? Bem, se em 2016, quando nós não tínhamos pandemia, o home office era uma questão, como que isso fica se obrigatoriamente, naquele período, agora com o home office sendo uma realidade, e com todas essas mulheres sendo mães, né, no caso de crianças, né, que foi o meu recorte, fica o trabalho dessas mulheres e com essa perspectiva do trabalho de cuidado. Porque a minha ideia foi entender, bom, como que dá conta? Porque ainda que o TJ São Paulo, né, porque as minhas advogadas precisavam ter atuação aqui também, mas ainda que nós tenhamos tido os prazos suspensos por um determinado período de tempo, as coisas estavam acontecendo. Algumas diligências foram necessárias serem feitas, algumas advogadas chegaram a dizer que tiveram casos de violência aumentado. Então, isso tudo para dizer que eu fiz entrevistas com 20 mulheres advogadas. Todas as entrevistas acabaram acontecendo de forma online, em razão da necessidade do distanciamento social. E dessas 20 mulheres advogadas, todas obrigatoriamente mães de crianças de até 11 anos de idade, sendo dessas 20 mulheres, 5 mulheres negras, que foi o que me trouxe um achado de pesquisa muito importante ao final. Eu observei diversas questões, dentre elas, que infelizmente todas as mulheres estão exaustas. Mas que foi um perfil muito variado, dentre mulheres de 24 a 45 anos, mulheres recém-formadas, como mulheres quase CEO, né, ali de grandes escritórios. Então foram perfis assim muito diversos. No livro eu apresento uma grande planilha que demonstra, né, todas as advogadas têm os seus nomes restritos, né, com uma determinada nomenclatura que eu demonstro ali, mas eu vou fazendo toda uma explanação através dessas perspectivas do trabalho de cuidado e de toda uma questão que a gente chama da sociologia do trabalho, mas trazendo essas ideias para dentro do direito. Como que isso dificulta ou atrapalha a nossa socialização dentro dos espaços do direito? Como isso complica ou ajuda. Infelizmente, um spoiler ajuda muito pouco. E é difícil, porque ainda que nessa ocasião, né, da pandemia, que nós estávamos ali por conta, né, do distanciamento social um pouco mais afastadas, foi um complicador muito grande, né? Então, ao longo da pesquisa, do comecinho até o final, eu vou colaborando as análises que eu vou fazendo com as falas das advogadas que eu vou entrevistando ao longo da pesquisa. Então, é uma espécie de uma mescla, né, com as análises empíricas, que são as entrevistas, com as análises das pesquisas de modo geral. O que eu, pelo menos ao meu ver, né, que sou um pouco suspeita, mas vai trazendo um pouco mais de veracidade. Então, são situações fáticas da vida real que vão sendo transportadas ali para a pesquisa e demonstrando que, independente de qualquer coisa, né, independente da classe, muitas vezes da raça, né, como as coisas foram acontecendo. Em se tratando de raça, para finalizar essa questão da pesquisa, o achado que essas colegas negras me fizeram perceber, o que foi muitíssimo rico, foi que todas as 5 mulheres entrevistadas, elas me trouxeram uma percepção de muita preocupação para além do entorno da família nuclear delas.
Então, todas elas demonstraram uma preocupação com relação a questões sociais, que elas já faziam alguns trabalhos, já tinham algumas preocupações prévias e que, por razão da pandemia, elas ficaram, por alguma forma, impedidas. Então, e preocupações essa com as quais nenhuma outra mulher, que no caso brancas, não trouxeram. Então, é algo também a ser explorado futuramente, né? No caso, a pesquisa de mestrado, infelizmente, são só 2 anos. A gente acaba não tendo braço para tantas análises, mas que é muito curioso de se pensar, né? Como, coincidentemente, todas elas trouxeram o mesmo ponto de inflexão e de preocupação para além, né, dos seus maridos, filhos, enfim. Foi muito interessante. É uma visão diferente, né? Sim. Uma percepção de mundo diferente realmente chama a atenção. E a sua pesquisa ela foi realizada em 2020, no ápice do home office, todo mundo naquela correria. Só que hoje a população ela conseguiu trazer o home office para a vida. Antes, se uma empresa determinava um dia, hoje tem empresas que só funcionam em home office. E aí eu imagino que toda essa carga continue. Ou até dobre, porque naquela época, realmente, as pessoas ainda estavam tentando se adaptar, só que hoje eu vejo muitas pessoas, não, mas ela trabalha em casa, ela vai dar conta. E eu vejo a advogada ou outra profissional tendo que cuidar da criança, o choro. Então, eu imagino que as coisas só pioraram. A gente tem até um adendo para fazer aí, que eu acabei não mencionando com relação à minha pesquisa. A minha pesquisa se deu entre 2020 e 2022. Naquela ocasião, nós tivemos uma transição, principalmente com relação às crianças. Nem todas as mães entrevistadas tinham filhos em idade escolar. E naquela época, nós tínhamos a questão do ensino remoto, o que foi também ali um outro caos gigantesco. Então, quando as crianças voltaram para as escolas, foi assim, uma bênção na vida das mães, porque era muita coisa para que elas pudessem gerenciar, ou seja, os prazos, o trabalho doméstico, né? No caso, o trabalho de cuidado, como nós falamos desde o início, mas o ensino remoto das crianças. Sobretudo, eu falei coincidentemente, a maioria das mães com as quais eu conversei para a pesquisa tinham os filhos em fase de alfabetização. Então, alfabetização com as crianças no ensino remoto, né? Assim, caótico. Mas, na presente situação, né, em que nós já temos as crianças de volta às escolas, isso já não seria mais uma demanda, em tese, porque as crianças continuam tendo lição de casa, né, ou como diriam meus amigos mineiros, para casa. Enfim, o que acaba também sendo um transtorno, muitas vezes, porque isso acaba sendo uma questão de somente uma pessoa. Quando nós estamos falando, né, de um casal, ou então, ainda que estejamos, né, mencionando aí uma questão de uma guarda compartilhada, só sobra para uma pessoa. Isso é um fato. Isso, né, certamente você tem diversos casos que configuram questões como essa. Eu também tenho muitas outras colegas que também têm casos que, né, têm problemas relacionados a isso. E isso é uma grande questão. No meu ponto de vista, isso funciona para as empresas. Mas, infelizmente, isso não funciona para as mães. A não ser que estejamos falando de mães que tenham possibilidades financeiras para que possam terceirizar o seu trabalho de cuidado para empregadas domésticas, para babás, ou seja, para outras mulheres que possam estar nas suas casas durante o seu horário de trabalho, na ocasião do home office, e que possam ali colaborar para que elas estejam integralmente destinadas, né, ao seu trabalho profissional remunerado. Senão elas ficam doidas, né, com a brincadeira ali da palavra, mas é isso, elas ficam assim se dividindo em várias, enquanto uma só pessoa, para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É difícil.
Sim, e falando dessa questão da possibilidade financeira, né? Porque também temos que observar as mães solo. A mãe que realmente não tem outra opção. E nem toda mãe tem a rede de apoio. E agora eu quero levar um pouco para o judiciário, falando de pensão alimentícia. Porque, tudo bem, a mãe ela está com os filhos, o genitor não mora com essa mãe, então ele não consegue exercer esse trabalho de cuidado, mesmo se ele quisesse dividir, ele não consegue porque ele não está ali presente. Então, vamos falar de fixar uma pensão alimentícia. O judiciário ele já consegue observar, ter essa visão de que aquela mãe, por viver com o filho, ela exerce um trabalho, ela tem toda um tempo dedicado àquela criança que aquele pai não tem. Será que nós conseguiríamos compensar? Sim, ótimo, tá? Eu acho que isso é muito importante, não só para que mães solo, no caso da sua pergunta, mas também colegas que estejam nos ouvindo, né, e que não tenham ali muito a expertise de trabalhar com essa perspectiva, que no caso é uma perspectiva que a gente trabalha, que é a perspectiva de gênero, mas que estejam muito atentas para passarem a aplicar essa questão nas suas petições, nas suas atuações. Isso porque já faz algum tempo que a aplicação do protocolo de gênero, que é uma orientação do CNJ, que, né, passou a se tornar uma obrigatoriedade, na verdade, toda uma cartilha aí com um pouco mais de 120 folhas para que seja uma atuação em todas as áreas do judiciário, seja na nossa área, que é a área das famílias, a área do trabalho, enfim, todas as áreas, dando todo o tipo de orientação. E quando a gente fala sobre a questão dos alimentos, isso também se corresponde. Inclusive, a gente tem lá de uma forma assim muito bem descrita a questão do trabalho de cuidado. Quando a gente fala sobre isso, se tiver aí alguma colega que tenha ali pouco letramento com relação a isso, eu indico fortemente que faça essa leitura do protocolo. É de uma forma muito simples e muito bem objetiva a forma como isso está descrito ali, fazendo toda essa questão. Isso não quer dizer, infelizmente, que o fato da gente fazer todo esse questionamento e essa abordagem em nossas peças fará com que o juiz ou juíza, na ocasião da apreciação, simplesmente irá, né, fazer com que essa análise será compensada na ocasião dos alimentos. Entretanto, deveria. Não só, né, por se tratar de algo que já tenha jurisprudência nesse sentido, inclusive jurisprudências muito boas e recentes, mas também porque é algo que seja válido, seja atual e existam várias pesquisas já relacionadas nesse campo, né? Não só pesquisas do direito, pesquisas diversas, mas também pesquisas de outras áreas correlatas e, sobretudo essa, né, como mencionei agora, oriunda do próprio CNJ. Então, temos esperanças, claro, né? Estamos caminhando aí a passos lentos, mas eu acredito que quem faça a diferença somos nós, advogados. Então, cabe a gente batermos na tecla toda vez que formos fazer nossas petições e fazermos os nossos pedidos da forma mais adequada possível. Exatamente. Eu crio um tópico. Sim. Nas minhas petições, crio um tópico, coloco lá, porque apesar de realmente ser uma orientação do CNJ e, teoricamente, os magistrados precisam seguir essas orientações, infelizmente, tem alguns que eles sequer conhecem. Isso. Não parou para ler, não parou para entender. Isso também tem uma razão de ser, né? Sim. O judiciário ele é mais velho, o judiciário é, sobretudo, composto por homens. Então, isso tem uma razão de ser. A gente sair, né, fazendo uma inversão. Olha, implementem. Eu entendo, por um lado, que não é simples. Entretanto, não entendo e não aceito que não haja uma adequação. Então, cabe a mim
que assim entendo, que assim pesquiso e que, né, a gente vem colaborando dessa forma, não só acadêmica, mas enquanto advogadas e enquanto profissionais que acolhem mulheres já de forma tão fortemente, né, há tanto tempo. Então, é exatamente assim que eu também acredito. Aquela questão de insistir e Sim. levar realmente para dentro da petição, para dentro do judiciário, essa questão do trabalho de cuidado também eu tenho abordado bastante. É aquela coisa, eu desenho, eu faço planilha, Sim. gráfico, para realmente deixar claro que aquela situação ela existe. Sim. Sempre torço para que realmente seja reconhecido. Nem sempre acontece, mas fico feliz de ver realmente que estamos indo atrás dessas adaptações, dessas mudanças. E também outro ponto que eu gosto de abordar também é essa questão na partilha de bens, essa questão dentro do divórcio. Porque, de fato, nós temos mulheres que abdicam de suas profissões, que abrem mão daquele período que na carreira faz muita diferença. Ela abre mão e no momento do divórcio, simplesmente isso, né, na visão, obviamente, na maioria das vezes do marido, do companheiro, simplesmente é ignorado, não faz diferença. Eles dizem, não, porque você ficava dentro de casa, eu saí para trabalhar, quem comprou fui eu. Isso é muito complicado, né? Eu tive diversas conversas, recentemente, inclusive, né, com algumas amigas advogadas, né, que a gente tem esse mesmo entendimento, esse mesmo perfil, em razão de casos parecidos, né, que ocasionalmente nós estávamos atendendo, e é algo que nos traz muito desconforto. Porque a vontade de falar algumas coisas, né? Mas, obviamente, o que prevalece é o nosso profissionalismo, mas é uma ausência de pudor muito grande, né? De uma postura do companheiro ou do marido se posicionar dessa forma, inclusive na própria audiência. Não, mas quem trabalhou fui eu. Não, veja bem. Todo esse trabalho de cuidado, que nós estamos aqui, sei lá quanto tempo falando sobre isso, ele só não foi remunerado. Mas você teve a oportunidade de viajar para não sei quantos países ao longo de todo esse período, tendo, né, podido ter toda uma casa organizada, os filhos bem cuidados, muito bem instruídos, porque eu estava aqui. Né? Eu estava aqui fazendo todo esse gerenciamento. E se nós tivéssemos, né, optado por pagar pessoas, né, profissionais responsáveis por fazer tudo o que eu fiz ao longo desses anos todos, nossa, não se sabe a conta fortunosa que teríamos tido para bancar essa profissional ou esses profissionais, na verdade. Então, é algo muito complexo, né? Inclusive, essa eu vou deixar aí mais para o final, é uma das minhas sugestões de leitura, muito mais, né, para as colegas advogadas que estejam nos ouvindo, que é algo que está diretamente relacionado com isso, porque é uma jurisprudência ainda muito pequena, mas que eu acredito que quem esteja aí disposto a mudá-la, novamente somos nós, né? Para poder utilizar desses mecanismos e desse conhecimento que nós temos, através desses entendimentos, para dizer, olha, não, nós trabalhamos e trabalhamos muito, né, ao longo de todos esses anos, principalmente em situações de mulheres já bem mais velhas, se tratando de divórcio, com mulheres de 50, 60 anos. E aí, o que eu vou fazer? Vou falar para ela entrar no mercado de trabalho com essa idade para fazer o quê? Né? Temos decisões, né, de mulheres que, de fato, fizeram aí um curso superior, mas, sei lá, há 30 anos atrás, e nunca chegaram a exercer a sua profissão porque ficaram por conta do trabalho para a família. Então, é realmente muito complicado, mas eu acredito nessa briga. Sim, é exatamente isso. É insistir, ir atrás, a questão da jurisprudência. A gente cria jurisprudência. O ponto é realmente olhar, né, com esse olhar sensível, reconhecer.
e tirar a mulher dessa situação, realmente dar uma luz. E eu tô me lembrando agora que é a segunda vez que eu vou falar dos alimentos compensatórios. Sim. Né? Essa também é uma jurisprudência muito nova, muito recente, mas é aquela coisa, nós estamos indo em busca de soluções, indo em busca realmente de coisas que tirem essa mulher dessa situação que, infelizmente, a sociedade, de forma geral, as colocou. Eu queria escutar um pouco das suas referências, das suas indicações. Tenho certeza que tem um conteúdo aí muito bom, inclusive o seu livro também. Ah, é verdade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O meu, muito gentilmente, Tainá deixou aqui, deixa eu pegar para compartilhar com vocês. Esse aqui, que foi recentemente publicado pela editora Lumen Iuris, Mulheres na Advocacia, Home Office e Trabalho de Cuidado durante a pandemia de Covid-19. Ele foi publicado pela editora Lumen Iuris no ano passado, em 2023. Está disponível no site da editora e em diversas outras plataformas online. O que eu comentei agora há pouco, a respeito, inclusive, até dos alimentos compensatórios, né? Eu acho que vai ajudar muitas colegas, que é o da minha grande amiga, a doutora Beatriz Halavai Matos, que são os alimentos compensatórios para ex-cônjuge, um estudo sob a ótica da igualdade de gênero positivada e a realidade do divórcio no Brasil, que foi um estudo que a doutora Beatriz fez, fazendo a escolha aí de um tribunal nos 5 maiores tribunais do Brasil, tentando aí fazer uma análise jurisprudencial, né, em se tratando de processos que usualmente correm sob segredo de justiça, então fazendo uma análise única e exclusivamente através dos acórdons, mas fazendo uma análise através dessa questão dos alimentos compensatórios, bem nessa perspectiva que comentamos agora, né, com relação à questão do trabalho de cuidado. Então foi um trabalho assim também muito hercúleo da parte dela, analisando essa questão dos acórdons. Gosto muito do trabalho que ela fez. E eu gostaria também de indicar o trabalho da Prateleira do Amor, que é dessa psicóloga muito maravilhosa que eu mencionei agora há pouco, da doutora Valesca Zanello. Esse daqui, na verdade, é um pocket livro da tese de doutorado dela. A tese dela muito maior, mas essa daqui é um menorzinho, que tem até algumas ilustrações, é muito interessante, traz essas questões dos dispositivos que eu comentei, o dispositivo do amor, o dispositivo materno, essa questão que ela traz também da prateleira do amor, sobre como nós ficamos, de certa forma, ao entender da sociedade, né, disponíveis, por assim dizer. Então, é um livro bem fininho, super em conta, então também indico bastante. Bom, eu vou deixar os links dos livros na descrição do vídeo, principalmente o da Karen. Quem quiser encontrar, vai ter ali na descrição do vídeo o link. Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Karen pela participação hoje. É um assunto delicado, que ainda muitas pessoas não estão preparadas para entender, para reconhecer. Então, é necessário realmente bater na tecla, insistir, e uma hora vai dar certo. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação dela, gostaria de agradecer quem ficou até aqui nos ouvindo. Eu gostaria de desejar que as mensagens que foram passadas aqui hoje, que o conteúdo que foi passado aqui hoje chegue em mulheres que realmente precisam entender a dinâmica que elas vivem, mulheres que possam, de certa forma, fazer movimentações para mudar essas situações. Prestem mais atenção nesses detalhes, não queiram ser as mulheres guerreiras que aceitam tudo,
que fazem tudo pro outro, lembre que você precisa ser a sua primeira prioridade. A partir disso, cuidando de você, você pode apoiar e orientar o outro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o perfil da doutora Karen no Instagram, vou deixar o meu perfil também. Não esqueça de curtir e de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Karen, muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula para mim, tenho certeza que para elas também. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer ter estado aqui com você hoje, é um prazer estarmos juntas novamente nesse bate-papo que é sempre para mim um prazer falar sobre, né, como eu brinquei, o tema da minha vida, do meu trabalho, e é muito bom sempre poder fazer essa troca com amigas tão queridas como você. Obrigada. Tchau, gente, até o próximo episódio. Até mais.